Prepare-se para conhecer criaturas bizarras que saíram direto dos pesadelos. Pescadores ao redor do mundo estão fisgando seres que desafiam a lógica. Número 1. Habitante misterioso do mar. Durante um passeio turístico, uma guia apontou para um peixe estranho, atraindo a atenção de todo o grupo enquanto descrevia suas características incomuns. A curiosidade foi crescendo, e logo todos começaram a tentar adivinhar do que se tratava. Quando ela revelou a boca e o nariz do animal, o que mais surpreendeu foram os olhos esverdeados e brilhantes, algo que ninguém esperava ver. Para deixar tudo ainda mais intrigante, a guia contou que aquele ser pesava cerca de 70 quilos e lembrava um lagarto antigo. O passeio terminou com todos surpresos e maravilhados com a criatura incomum, e com muitas outras igualmente estranhas que habitam as profundezas do oceano. Número 2. Surpresa nas profundezas. Um pescador exibiu uma de suas capturas mais impressionantes. Um peixe-lança, conhecido por seu corpo alongado e esguio, além de seus dentes parecidos com presas afiadas. Esse predador das profundezas raramente é visto, o que tornou esse encontro ainda mais especial. Com uma longa nadadeira dorsal percorrendo suas costas e olhos grandes e vítreos, o peixe-lança é perfeitamente adaptado à escuridão do oceano. Seu brilho metálico e aparência incomum são suficientes para assustar qualquer um. A surpresa do pescador ficou evidente ao exibir o animal. E, reconhecendo sua raridade, ele e seus companheiros decidiram devolvê-lo à água para protegê-lo. Número 3. A captura da floresta. Este vídeo viralizou nas redes sociais, e não é à toa. Nele, moradores locais são vistos carregando um peixe que definitivamente não era comum. A descoberta aconteceu no rio Amazonas, onde encontraram um peixe gigante, identificado como um arapaima, espécie que normalmente vive em águas profundas. Surpresos com o que tinham encontrado, os moradores resolveram capturá-lo e levá-lo para casa. Nenhum deles jamais tinha visto algo parecido, transformando esse momento em um acontecimento inesquecível para todos que estavam presentes. Número 4. Surpresa gigante. Pegamos! Pegamos! Foi o que disseram duas amigas enquanto pescavam em um lago. Elas perceberam algo enorme se movendo sob a superfície da água. Curiosas, lançaram suas iscas e aguardaram com atenção. Após momentos de tensão, conseguiram puxar o que definitivamente não era um peixe qualquer. O animal era um muscalonge, o maior membro da família dos lúcios, conhecido por seus dentes afiados. Normalmente encontrado em águas profundas, ninguém sabia como aquela criatura colossal tinha ido parar naquele lago. As amigas ficaram ao mesmo tempo assustadas e fascinadas com aquela captura tão rara e inesperada. Ficaram se perguntando como um ser daqueles tinha chegado até ali. "Olha só essa mandíbula, esse peixe me enganou", disse uma delas ainda chocada. Número 5. Estranheza no cais. Um pescador estava parado próximo ao cais quando notou algo incomum se movendo na água. Ele pegou sua câmera e deu zoom para enxergar melhor, e foi aí que ficou chocado com o que viu. Um ser longo e estranho flutuava em sua direção. Após observar de perto, percebeu que era um polvo-manta, uma espécie que habita as profundezas do oceano e que, em algumas culturas, é considerado sinal de mau presságio. Felizmente, o polvo apenas se aproximou por um instante, antes de se afastar lentamente. O pescador ficou aliviado, mas completamente maravilhado com o raro encontro. Número 6. A captura com duas bocas. Você acha que já viu peixes estranhos? Pois espere até conhecer este. Um pescador fisgou o que parecia ser um habitante do mar comum, mas ao olhar mais de perto ficou completamente surpreso. A criatura tinha duas bocas. Sim, duas! Parecia impossível, mas ali estava, viva, se mexendo, com uma boca logo abaixo da outra. Alguns disseram que poderia ser resultado de uma mutação genética, enquanto outros acreditavam que talvez fosse algum tipo de milagre natural. Seja qual for a explicação, o fato é que todos ficaram pasmos diante de uma criatura tão fora do comum, e o pescador não parava de se perguntar: como algo assim pode existir? Número 7. Captura rara no Parque Estadual de Capiac, Virgínia. Este pescador passou um bom tempo à beira da água esperando pacientemente por uma boa fisgada. Mas nada o preparou para o que acabou emergindo. Do lago surgiu um peixe comprido e brilhante, com uma cabeça grande e uma cauda longa. Um peixe cabeça de cobra, conhecido por seu tamanho impressionante. Essa espécie pode chegar a medir até 2,30 metros e pesar cerca de 6 quilos.
claramente, não era algo que se come. Era uma criatura digna de museu. A aparência incomum surpreendeu o pescador, que soube na hora que havia feito uma descoberta digna de ser lembrada. Número 8. Fuga afiada. Essa é a criatura mais assustadora que já vi, disse um dos pescadores. Eles estavam em um rio pacientemente aguardando um grande peixe quando, de repente, a vara se curvou com força. Era evidente que algo enorme estava do outro lado da linha. Depois de muita luta para puxar, conseguiram trazer à tona uma espécie raríssima, diferente de tudo o que já tinham visto. O animal lembrava um guerreiro aquático, com escamas pontiagudas cobrindo todo o corpo. Ao analisarem com cuidado, identificaram como um Acanthicus hystrix, um dos peixes mais tóxicos do mundo. Reconhecendo o perigo que a criatura representava, tomaram a decisão certa. Soltaram o peixe de volta no rio. Com isso, garantiram a segurança de todos e mostraram respeito pelos poderosos habitantes das águas. Com certeza foi a captura mais estranha da minha vida. Essas espinhas me arrepiaram inteiro, comentou um deles ainda impressionado. Número 9. Mistério no rio. Um grupo de pescadores estava em um rio quando notou uma figura gigantesca emergindo da água. A criatura não parecia agressiva, mas ao se enroscar na rede, lutou com todas as forças para escapar. Apesar do esforço, não conseguiu se soltar. O tamanho e a coloração incomum daquele ser chamaram a atenção imediatamente. Alguns dos pescadores achavam que era apenas um peixe enorme. Outros, no entanto, não estavam tão certos assim. Ninguém chegou a um consenso sobre o que realmente tinham capturado, mas todos concordaram em uma coisa. Aquilo era muito mais misterioso do que um simples peixe. Número 10. O medo do pescador. Nem sempre os pescadores são os predadores. Às vezes, são eles que se tornam a presa. Um pescador local esperava tranquilamente por uma fisgada quando, de repente, sentiu um puxão muito forte em sua vara. No início, achou que era um peixe grande, mas a força foi aumentando tanto que ele mal conseguia segurar. Parecia que o que estava do outro lado era 100 vezes maior que ele. O medo tomou conta. O pescador perdeu o equilíbrio e caiu no deck. Por sorte, estava em terra firme. Se ainda estivesse dentro da água, não teria escapado. A experiência o deixou apavorado, mas vivo, lembrando que o mar e os rios guardam criaturas tão fortes quanto misteriosas. Número 11. Esturjão gigante. Você precisa puxar, tá quase vindo, dizia o pescador enquanto tentava retirar do mar algo verdadeiramente surpreendente. O vídeo mostra o momento exato em que ele fisga o que se acredita ser o maior esturjão já registrado em câmeras. O peixe impressionava com seu corpo longo, blindado por escamas ósseas conhecidas como escudos. Era como um ser pré-histórico, saído direto de um passado distante. O esturjão, famoso por seu tamanho colossal, pode ultrapassar 500 quilos e viver por mais de 100 anos. Essa captura extraordinária fez todos se lembrarem dos gigantes antigos que ainda habitam nossas águas. Depois de admirar o animal, o pescador provavelmente o devolveu ao mar, reconhecendo seu papel essencial no equilíbrio do ecossistema. Número 12. O peixe-morcego. Eu ainda estou tentando entender o que é isso. Vou ter que pesquisar online, disse o pescador completamente intrigado com o que havia acabado de puxar. Pescar sempre reserva surpresas, mas aquele dia seria diferente de todos os outros. O que ele retirou da água não parecia um peixe. A cabeça tinha algo que lembrava penas, e o corpo parecia ter pernas. Na verdade, ele havia capturado um peixe-morcego, uma criatura curiosa que tem a incrível habilidade de andar pelo fundo do mar usando suas nadadeiras peitorais, que se parecem muito com pernas. A forma estranha e o comportamento incomum desse ser desafiaram as expectativas do pescador, mostrando mais uma vez que o oceano está repleto de criaturas surpreendentes que nem sempre conseguimos prever. Quem imaginaria que um peixe poderia andar? Exclamou, ainda em choque com a descoberta. Número 13. A surpresa da baleia. Você já viu muitos peixes estranhos, mas... E isso? Enquanto pescavam no rio Yangtze, na China, um grupo de pescadores achou que tinha fisgado um golfinho, mas ao se aproximarem perceberam que não era isso, e muito menos algo que estivessem esperando. O que tinham capturado era uma baleia bicuda de Blainville, uma espécie conhecida por realizar mergulhos profundos e, no caso dos machos, por possuir dentes parecidos com presas. Era uma descoberta raríssima, que fez com que os pescadores se destacassem entre todos os outros. Decidiram manter o animal sabendo que agora tinham algo único em mãos. Uma captura inesquecível, que seria lembrada por muitos anos.
Número 14, Gigante do Rio. Meu Deus do céu! Foi a reação de uma família enquanto passeava de barco pelo rio Amazonas. Algo enorme se movia na água, e todos ficaram intrigados. Não parecia uma cobra e também não era um réptil, mas tinha a aparência de peixe. Curioso, o avô decidiu entrar na água para ver mais de perto. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de um arapaima, um dos maiores peixes de água doce da região. A família ficou em choque. Ver uma criatura dessas tão de perto era algo que poucos tinham a chance de presenciar. Suas escamas brilhantes e o tamanho colossal causaram admiração. Foi um momento inesquecível, daqueles que ficam gravados para sempre na memória de todos. "Cuidado, vô, olha o tamanho desse bicho!" gritava um dos netos, ainda maravilhado. Número 15. Descoberta estranha. Durante uma caminhada por um parque, um explorador se deparou com um pequeno lago e percebeu algo diferente na água. Curioso, estendeu a mão e pegou uma criatura de aparência incomum. A princípio, achou que fosse apenas mais um peixe comum, mas ao olhar com mais atenção, ficou surpreso. O corpo era transparente, a cauda longa, e a cabeça lembrava a de um dragão. A criatura, já sem vida, era bem menor do que aparentava dentro d'água. Ao examiná-la, o aventureiro se deu conta de como a natureza pode ser estranha e fascinante ao mesmo tempo. E ficou imaginando, se aquele ser tivesse sido encontrado ainda vivo, o encontro teria sido ainda mais impressionante. Número 16. Surpresa das profundezas. Durante uma pescaria em alto mar, um pescador puxou um animal que o deixou em estado de choque. Era um peixe-diabo, conhecido por sua boca enorme e pelo apêndice brilhante usado para atrair presas nas profundezas escuras do oceano. Essa luz bioluminescente é uma armadilha mortal para outras criaturas marinhas. O pescador não acreditava na própria sorte ao fisgar uma espécie tão incomum. O peixe-diabo raramente é visto por humanos devido ao seu habitat nas regiões mais profundas do oceano. Com sua aparência bizarra, não é de se estranhar que tenha fama de ser uma das criaturas mais misteriosas e assustadoras do mundo marinho. Número 17. Peixe como nenhum outro. Antes de encontrarem esse peixe, os moradores locais nem imaginavam que uma criatura assim existia. O formato e o tamanho já eram algo fora do comum, mas foi ao analisarem melhor que perceberam. Tratava-se de uma fistularia, também conhecida como peixe-corneta. Essa espécie é marinha, esguia e pode atingir até 2 metros de comprimento. Seu corpo fino e alongado deixou os pescadores boquiabertos. Era como se o animal tivesse saído de um outro planeta. A descoberta serviu de lembrete. Ainda existem muitas espécies fascinantes escondidas nas profundezas do oceano, fora do alcance dos nossos olhos. Número 18. Peixe-vampiro. Um vídeo que circulou pela internet chamou a atenção de todos. Nele, um pescador segura um peixe estranho, com aparência quase alienígena. Os dentes vermelhos e afiados pareciam saídos de um filme de terror, o que gerou muita curiosidade sobre o que aquela criatura poderia ser. Mais tarde, o animal foi identificado como um peixe-gatilho de dente vermelho, também chamado de peixe-vampiro. Ele é famoso por sua dentição, capaz de esmagar cascas duras com facilidade. Muitos se perguntaram o que o pescador fez com essa captura tão inusitada. Teria devolvido ao mar ou guardado como um achado raro? De qualquer forma, foi um encontro que ninguém esqueceria. Número 19. Descoberta na floresta. Na pacata cidade de Lagoa Seca, na Paraíba, um grupo de caçadores fazia uma expedição em uma área florestal quando encontrou algo fora do normal. Parcialmente submersa em um lago raso, havia uma criatura estranha. Quando iluminaram o local, ficaram ainda mais confusos. O ser tinha um rosto arredondado, com um disco facial que parecia vir de outro mundo. A luz era pouca, o que dificultava a identificação. Mas uma coisa era certa: não parecia com nenhum animal já conhecido. Os caçadores, ao mesmo tempo intrigados e inquietos, decidiram levar o ser com eles, na esperança de que alguém pudesse ajudá-los a desvendar esse mistério incomum. Número 20. Captura surpreendente. Pescadores estavam no oceano, esperando que suas redes se enchessem com o que pareciam ser peixes comuns. Mas ao puxá-las, se depararam com algo que os deixou completamente chocados. Entre centenas de peixes havia um leão marinho gigante que claramente já tinha comido uma boa parte da pescaria. O animal ainda tentou voltar para a água, se debatendo bastante, e no fim conseguiu escapar. Apesar do prejuízo que o leão marinho causou, os pescadores consideraram aquele encontro como o peixe do dia. Algo tão marcante e inesperado que se tornou impossível de esquecer. Número 21.
Luta contra tentáculos. Você tá brincando? Isso é sério? Dizia um dos pescadores. Enquanto puxavam a rede, notaram algo estranho acontecendo. Alguém ou algo estava empurrando os peixes de volta para a água. Depois de muita luta, conseguiram puxar a rede por completo. E foi aí que a surpresa apareceu. Um polvo gigante estava agarrado firmemente à rede, como se estivesse tentando proteger o que era dele. Parecia estar mandando um aviso. Aqui é meu território. Apesar da resistência, os pescadores não desistiram e conseguiram colocar tanto os peixes quanto o polvo dentro do barco. Um polvo enorme! Eu quero comer esse bicho! Exclamou um deles, já imaginando o banquete. Número 22. Surpresa colorida do mar. Olha que coisa linda! Foi a reação ao puxarem um peixe enorme do mar. Parecia ser um garoupa, peixe predador conhecido pelos olhos grandes, cores vibrantes e aparência imponente. Mas esse era ainda mais especial. Possuía uma condição rara que o tornava visualmente único. Poucos têm a chance de ver, muito menos capturar uma garoupa como essa. Por isso não houve dúvidas. Eles decidiram levar o peixe com eles. Era um exemplar raro, digno de ser lembrado para sempre. Um verdadeiro tesouro do oceano. Número 23. Baleia híbrida. Um grupo de moradores relaxava nas margens do Mar Negro quando algo inacreditável surgiu na água. Uma criatura misteriosa emergiu das ondas. Parecia uma mistura de peixe com baleia. O animal, que ganhou o apelido de baleia pseudo, se movia na superfície como se estivesse surfando, deixando todos hipnotizados com o que viam. Após um breve, mas marcante espetáculo, a criatura desapareceu nas profundezas, deixando para trás apenas dúvidas. Ninguém sabia ao certo o que era, mas todos ali sabiam que tinham testemunhado algo realmente fora do comum. Um mistério marinho que ficaria gravado na memória de todos. Número 24. Captura inesperada. Durante uma pescaria comum em um rio, um homem puxou sua rede achando que viria um peixe típico da região, mas o que ele encontrou não tinha nada de comum. Era pequeno, mas completamente diferente dos demais. Um cascudo de boca de ventosa, conhecido por sua habilidade em comer algas e se prender a superfícies. O pescador reconheceu o valor do achado e decidiu mantê-lo. Era uma criatura especial, rara e memorável. Pode não ter sido o peixe que ele esperava naquele dia, mas com certeza foi um dos que ele nunca esqueceria. Número 25. Resgate emocionante. Nem todo encontro com criaturas marinhas envolve capturas. Às vezes o mar pede ajuda. Neste vídeo, uma baleia jubarte ficou presa em uma rede de pesca e lutava para se libertar. Felizmente, mergulhadores estavam por perto e agiram rapidamente, cortando os fios e devolvendo o animal à liberdade. Após ser solta, a baleia permaneceu por perto por alguns momentos, balançando a cauda de forma quase agradecida. Conhecidas por seus cantos comoventes, as jubartes demonstram emoções, e parecia que essa tinha mesmo vindo agradecer. Um momento tocante que ecoou nas águas profundas e no coração de quem assistiu. Número 26. Garoupa colossal. Durante uma pescaria aparentemente comum, um pescador foi surpreendido ao fisgar um peixe gigantesco, uma garoupa Goliath, conhecida tanto por seu tamanho descomunal quanto pelo apetite voraz. Essa espécie é uma verdadeira gigante dos oceanos. Apesar de sua imponência, a garoupa Goliath é hoje uma espécie protegida devido à pesca excessiva no passado. Ciente da importância de preservar o animal, o pescador tomou a decisão mais sensata. Devolveu o peixe ao mar com todo cuidado, permitindo que essa incrível criatura continuasse sua jornada nas profundezas. Um gesto de respeito à natureza e à conservação marinha. Número 27. Monstro na areia. Era um dia normal numa praia da África do Sul, até que deixou de ser. Os banhistas estavam aproveitando a tarde quando avistaram algo enorme encalhado próximo à beira-mar. Ao se aproximarem, não conseguiam acreditar no que viam. Um lula gigante havia sido trazida pelas ondas. Mas não era uma lula qualquer. Media cerca de 4 metros de comprimento e pesava aproximadamente 330 quilos. A cena deixou todos em choque e serviu como um lembrete poderoso da força e dos mistérios do oceano. Afinal, nunca sabemos o que o mar pode revelar quando menos esperamos. Número 28. Aparição incomum. Um vídeo curioso começou a circular pela internet, chamando a atenção de milhares de pessoas. Nele, um homem segurava uma criatura marinha com uma cara surpreendentemente parecida com a de um ser humano. Os olhos, os traços, tudo parecia um cruzamento bizarro entre peixe e gente. A explicação, porém,
É mais simples e ainda assim fascinante. Era um baiacu. Essa espécie é bastante comum em águas doces e salgadas, mas este exemplar em especial apresentava feições que o tornavam totalmente fora do comum. Um verdadeiro caso em que a natureza decidiu brincar com as formas. Número 29. Encontro assustador no oceano. O que você faria se algo assim acontecesse com você? Um pescador decidiu sair para uma pescaria de caiaque em pleno mar aberto, sem imaginar que aquilo poderia se tornar um dos momentos mais aterrorizantes de sua vida. Sozinho, no meio do nada, sua GoPro registrou tudo. Uma criatura enorme apareceu à distância, espiando por alguns segundos, e depois desapareceu nas profundezas. Era difícil dizer exatamente o que era. Poderia ter sido uma baleia, um golfinho, um tubarão branco ou até mesmo um leão marinho. O mistério permaneceu, mas o susto foi real. Aquele encontro o deixou pensando em quantas criaturas ainda vivem sob a superfície, escondidas dos nossos olhos. Número 30. Captura inesperada e hipnotizante. Esse pescador saiu de casa esperando pegar peixes comuns, mas o que ele trouxe à tona foi algo que ninguém imaginaria. Ao puxar sua linha, encontrou um ser diferente de tudo que já tinha visto. Um choco, ou sépia, com corpo largo e achatado e listras onduladas semelhantes às de uma zebra na parte inferior. Essa criatura, além de belíssima, é conhecida por sua inteligência e por ser uma caçadora habilidosa. A coloração hipnotizante e os movimentos elegantes deixaram o pescador maravilhado. Era sem dúvida uma captura rara e inesquecível, daquelas que você conta para sempre. Número 31. O peixe zumbi. Pescar geralmente é um passatempo relaxante, até que algo estranho aparece. Um morador local saiu para uma pescaria comum, mas o que puxou da água deixou todos arrepiados. À primeira vista parecia apenas um peixe dourado, mas com um detalhe bizarro. Ele estava com aparência quase zumbi. Faltava um dos olhos, a pele tinha um tom esbranquiçado e a expressão era perturbadora. Parecia deslocado, como se não pertencesse mais ao mundo aquático. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, mas ficou claro que aquele peixe carregava algum mistério das profundezas. Ou talvez de algum lugar ainda mais sombrio. Número 32. Encalhe misterioso. Criaturas marinhas estranhas aparecem na costa de vez em quando, mas essa foi diferente de tudo. Um gigante do oceano foi encontrado encalhado na praia, e logo uma multidão de curiosos se formou ao redor. O tamanho da criatura era impressionante. Ninguém conseguia identificar o que era. As autoridades foram chamadas e usaram um guindaste para içá-la com cuidado. As teorias começaram a surgir. Seria uma baleia? Um monstro marinho? Até hoje ninguém sabe ao certo o que foi feito com o corpo ou o que realmente era. Depois daquele dia, o ser nunca mais foi visto. Restaram apenas as imagens e o mistério. Número 33. Criatura de dezembro. Em dezembro de 2024, um vídeo viralizou na internet mostrando um turista segurando algo que, à primeira vista, parecia um simples objeto. Mas, de repente, o ser começou a se mover. Os comentários explodiram. Alguns achavam que era um ouriço do mar. Outros diziam que era uma espécie completamente nova. Mas a verdade é que se tratava de um dólar da areia, um tipo de ouriço do mar achatado que vive enterrado na areia. Algumas espécies mais arredondadas são chamadas de biscoito do mar, ou até de ouriço-bolo. Apesar da aparência inerte, essas criaturas estão bem vivas e são mais uma prova de que o oceano adora pregar peças em quem se atreve a explorar seus segredos. Número 34. Carcaça gigante. Após um tsunami atingir a Indonésia, moradores ribeirinhos ficaram em choque ao encontrar uma carcaça gigante boiando no rio. O corpo media cerca de 23 metros de comprimento por 4 metros de largura, um tamanho que deixou todos aterrorizados. O detalhe mais assustador: várias pessoas tinham desaparecido naquele rio antes, e muitos acreditavam que a tal criatura poderia ter sido a causa. Quando a carcaça apareceu, o medo deu lugar a um certo alívio. Mesmo assim, ficou o mistério. Que tipo de monstro era aquele? Era um lembrete assustador de que as águas, por mais familiares que pareçam, ainda guardam segredos perigosos. Número 35. A captura do lingcod. Durante uma expedição de pesca recente, um pescador fisgou um peixe que era tudo, menos comum. Tratava-se de um lingcod, uma espécie famosa por seus dentes afiados e natureza agressiva. Esses peixes podem crescer mais de 1,5 metros e pesar até 36 quilos, sendo verdadeiros predadores no mundo marinho.
O exemplar capturado era imenso e com aparência intimidadora. Um verdadeiro troféu para qualquer pescador. Depois de registrar o momento, o pescador fez o que muitos consideram um ato de respeito à natureza. Devolveu o lingcod ao mar, seguindo práticas sustentáveis e garantindo que a espécie continue firme na cadeia alimentar oceânica. Número 36. Minhoca da praia. Caramba, olha o tamanho disso! Foi o que disse um pescador ao mostrar uma criatura impressionante encontrada na areia. Era uma minhoca da praia, conhecida por seu corpo segmentado e sua habilidade de crescer bastante. Essa, em particular, era enorme, deixando todos ao redor de queixo caído. As minhocas de praia são muito procuradas por pescadores, pois servem como isca excelente para vários tipos de peixes. Mas esse exemplar, pelo seu tamanho incomum, virou a atração do dia. Uma lembrança viva da biodiversidade que existe mesmo nas margens do oceano. Essa aqui tem metade do meu tamanho, brincou o pescador. Número 37. Achado na areia. Durante uma caminhada pela praia, um banhista se deparou com algo estranho trazido pelas ondas. Com tentáculos longos e corpo listrado, parecia uma criatura de outro planeta. Na verdade, era um choco, a mesma espécie já citada. Mas este tinha cores mais vivas e padrões ainda mais distintos. Os chocos são conhecidos pela incrível capacidade de mudar de cor e textura para se camuflar. Além disso, estão entre os invertebrados mais inteligentes do oceano. O encontro foi um lembrete claro de que o mar esconde criaturas incríveis, e muitas vezes quase invisíveis, mesmo quando estão bem na nossa frente. Número 38. Descoberta na margem do rio. Enquanto caminhava às margens de um rio, um morador local notou algo incomum: bolhas negras flutuando na água. Intrigado, se aproximou, mas ao olhar com mais atenção percebeu que aquilo não eram bolhas, era um peixe raro. Tratava-se de um oranda negro, também chamado de peixe-amora. O que o tornava tão especial era uma mutação genética que impedia a pigmentação alaranjada típica dos peixes dourados, resultando nessa coloração escura e aparência única. O peixe chamou a atenção de amantes de aquarismo, por ser extremamente raro e valorizado. Um verdadeiro achado para quem entende de espécies ornamentais. Número 39. Híbrido peixe-sapo. Enquanto esquiava sobre um lago congelado, um esportista viu algo estranho sobre o gelo. Parecia um peixe, mas diferente. Estava em pé sobre as nadadeiras e emitia sons que lembravam coachos de sapo. Sim, você leu certo. A criatura parecia um híbrido entre peixe e sapo, com traços que confundiam qualquer observador. Andava lentamente sobre o gelo de forma desengonçada, como se estivesse tentando atravessar aquele ambiente gelado com esforço. O esquiador ficou observando, incrédulo com aquela mistura estranha da natureza, que parecia ter saído de um experimento bizarro ou de um desenho animado. Número 40. A surpresa do pleco. Olha o que o Bill pegou, dizia a família, empolgada com a pesca do dia. O que eles tinham puxado não era um peixe comum, mas sim um pleco, também conhecido como cascudo. Essa espécie de peixe-gato é famosa por sua boca em forma de ventosa, usada para se fixar em pedras, vidros ou qualquer superfície sólida. Ver um pleco em aquários é normal. Mas capturá-lo na natureza? Isso sim é raro. A família ficou encantada com o tamanho e a aparência exótica da criatura. O passeio, que tinha tudo para ser uma pescaria comum, virou um momento único. "Vamos colocar ele no aquário de 300 litros lá em casa", disseram animados com o novo morador. Número 41. Peixe com chifres. Um vídeo simplesmente insano apareceu nas redes mostrando uma criatura pequena com chifres na cabeça sendo exibida como um troféu por moradores locais. Parece coisa de filme, mas é real. A gravação veio da Sibéria, onde um pescador fisgou 2 lúcios com chifres. Um deles pesava cerca de 12 quilos e tinha 2 chifres. O outro, com 4 chifres, pesava em torno de 7 quilos. As imagens geraram alvoroço. Algumas pessoas disseram que os peixes pareciam dragões de verdade. Houve quem sugerisse que isso poderia ser resultado da poluição, causada por lançamentos de foguetes ou mineração na região. Já especialistas afirmaram que, embora extremamente raros, peixes com deformações desse tipo realmente existem. Agora a dúvida fica no ar. Mutação genética? Poluição? Ou algo mais? E você? O que acha disso tudo? Comente usando a hashtag Tópico Curioso. E aí? Qual dessas criaturas te deixou mais impressionado? Já viu algo assim pessoalmente ou conhece alguém que tenha vivido um desses encontros bizarros? Conta pra gente nos comentários.
Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!